22 e 28, do livro de Jó. Jó 22, verso número 28. Glória a Deus. Amém? Encontraram o texto? Ele diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. É interessante que tem uma outra versão, que ela diz assim: confia teus negócios ao Senhor, e teus planos terão bom êxito. Confia. E o que eu quero falar nesta noite aqui, a gente vai ter um tempo para nós podermos orar, mas para a gente pensar e meditar irmãos, os seus projetos pessoais, seus projetos familiares, seus projetos ministeriais, os seus projetos, como estão? Como estão os seus projetos? É interessante que projetar significa planejar. Projetar significa traçar um objetivo com um futuro ou com uma expectativa definida. Projetar é traçar um objetivo com uma expectativa definida. É interessante que os sinônimos de projetar é planejar, é programar, é arquitetar. E é interessante que projetar sempre está falando sobre o futuro. E o livro de Jó, capítulo 22, verso 28, esse versículo diz: se projetas. Então ele está falando de algo que nós precisamos planejar, nós precisamos programar, nós precisamos arquitetar, senão a gente não vai conseguir. E esse é o grande desafio. O grande desafio da igreja hoje, como um todo, é isto. Se a gente parar e falar sobre a sua vida ministerial, sobre o seu projeto ministerial, que lá no início do ano você colocou algumas coisas, olhe para ele. Eu lembro que um dia eu cheguei no Juraildes e eu disse para o Juraildes assim, no decorrer do ano, eu falei: Jura, você tem corrido muito, mas e o resultado? Você lembra, Juraildes? E o resultado? E é isso que nós, nessas semanas, nós vamos estar pensando, analisando. Projetar é você planejar. Projetar é você traçar um objetivo com uma expectativa definida. Qual é o resultado? Qual é o resultado? Por exemplo, nós precisamos pensar. Projetar também significa lançar algo à frente. Projetar é você olhar o futuro, mas a partir daqui, a partir daqui. Tem um pastor que já faleceu, que ele diz que nós precisamos olhar para o fim a partir do começo. O que você quer? O que você quer para a sua vida? E isso é um problema na nossa igreja hoje. Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão querendo o fim
sem fazer alguma coisa no começo. E esse é um problema. E aí a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente critica A, B ou Z, mas o problema não é esse, o problema somos nós. Aonde a gente quer alcançar algo no futuro, mas a gente não paga o preço aqui agora. E eu quero te dizer algo nesta noite. Você precisa pagar esse preço. Então projetar é isso. É mais ou menos assim, ó. Olha que coisa linda. Esse mesmo pastor que já está no céu, ele diz assim: quando você inicia uma viagem, você sabe qual é o destino final. Não é assim? Sim ou não? Sim. Então, na vida espiritual, na vida ministerial, a gente precisa observar essas coisas, irmãos. E a gente tem visto dentro da nossa igreja que tem muitas pessoas que têm muitos arrombos assim de eu vou fazer tal coisa. É muitos mesmo, irmão. Esse que vos digo que muitos, e até estão aqui. Tem. Mas se a gente não começar tendo o final em vista, onde que eu quero chegar? Como eu quero chegar? De que maneira eu quero chegar? Não chega. Não chega. Então, nesta noite nós vamos aprender algumas coisas. Pergunta para o seu irmão: você quer chegar a algum lugar em sua vida espiritual? Você quer chegar em algum lugar em sua vida ministerial? Você quer chegar em algum lugar em sua vida profissional? Você precisa fazer um plano, você precisa projetar. Se você não faz, você não vai conseguir. Amém? Então, a gente vai aprender algumas coisas aqui, ok? Para você conquistar alguma coisa nessas áreas que eu te dei, em sua vida pessoal, em sua vida ministerial e profissional, vamos ficar nessa, depois a gente vai falar de família e outras coisas. Você precisa começar algo tendo fim em sua mente, senão você vai se perder. E esse é um problema, irmãos, hoje no meio da igreja. Por quê? Preste atenção e vocês vão aprender. Os crentes de hoje, eles não são como os crentes de 30 anos atrás. Ok? Os crentes de hoje, eles são diferentes dos crentes de 30 anos atrás. Preste atenção. Hoje, o crente, ele está muito individualista. E parece que Deus é muito assim com ele. Ele mesmo individualista, parece que Deus é muito chegado a ele, que não é verdade. Não é verdade. Mas ele é muito individualista. Hoje o crente, ele é muito nessa questão. Se isso está servindo para mim, ok. Se não serve, Deus me falou tal coisa e por aí vai. Não é assim? Não é por aí? Ok. Então, existe uma grande diferença de 30 anos para agora. Existe uma diferença. Então, a gente tem que nos prepararmos, observando todas essas coisas. E aqui é um detalhe muito interessante. Se você for fazer um plano, um projeto, e no meio do caminho você olha que a coisa não deu certo, o que é que as pessoas hoje fazem? Elas abandonam, elas deixam, elas dizem: não, isso aí não é para mim, tal, eu acho que é essa igreja, não sei e tal. Aí vai nessa forma.
Mas observe uma coisa. A palavra de Deus diz, né? Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, a luz brilhará em teus caminhos. Você precisa perceber, entender que qual é o propósito de Deus em sua vida? Qual é o propósito? Qual é o propósito? O que Deus Ele quer com você? O que Deus Ele quer com você? O que Ele quer com você? Então, queridos, nós precisamos aprender algumas coisas. E uma das coisas que, se você quer traçar um projeto para o ano que vem, você precisa aprender pelo menos 3 coisas. A primeira delas é: não existe projeto sem propósito. Não existe. Não existe projeto sem um propósito. E para você poder traçar esse projeto, você precisa ter o quê? Uma vida de oração. Olha para Provérbios 3, versos 1. 3:1. Provérbios 3:1. Provérbios 3:1 diz que o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode fazer todos os planos, e a gente precisa aprender isso, mas a resposta, meu irmão, vem dos lábios do Senhor. Quantas vezes, e aqui, irmãos, vamos ser sinceros, tá bom? Quantos planos você traçou, mas você não perguntou para Deus? Quantos? Pensa aí. Quantas coisas você projetou, mas você não perguntou para Deus? E a gente tem vivido isso, a gente tem visto isso. A gente quer que algo dê certo, a gente quer que algo aconteça, mas qual é o tempo que se gasta em oração? Qual é o tempo? Qual é o tempo que se gasta buscando Deus? Qual é o tempo? Escreva aí em algum lugar. Toda caminhada, ela precisa ser feita debaixo de oração. Toda caminhada cristã precisa ser feita debaixo de oração. Sabe o que Abraham Lincoln, ele diz? Eu vou ler para vocês já. Ele diz assim, ele dizia: tenho sido levado muitas vezes a ajoelhar-me pela convicção esmagadora de que eu não tinha outra saída. Minha própria sabedoria e a dos que estavam ao meu redor parecia ineficientes. Se este homem, ele precisava orar para buscar a resposta de Deus para muitas coisas que ele ia falar, que ele ia fazer, e nós? Eu vou repetir para você. Ele diz assim, dizia: tenho sido levado muitas vezes a ajoelhar-me pela convicção esmagadora. Sabe, irmãos, é assim, ó, Espírito Santo vem, ele agarra você pelo aqui, ó. Ele diz assim: você vai orar ou não vai? Você vai se colocar debaixo da minha direção ou não? Então, para todos os projetos, irmãos, a gente precisa ter o quê? Uma vida de oração. Que nota você dá à sua vida de oração? Que nota você dá? Que nota você dá à sua vida de oração? Por favor, preste bastante atenção. Que nota? Que nota você dá em ouvir a Deus e fazer somente aquilo que Deus ele te pede, nem mais nem menos? Qual é a nota?
Então nós precisamos vencer isto. Por quê? Porque se nós queremos alguma coisa no próximo tempo, no próximo ano, a gente precisa ter o quê? Uma vida de oração. Amém? Mas às vezes você corre tanto que não tem tempo de orar. Às vezes você corre tanto, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, é trabalho de faculdade, é trabalho em casa, é trabalho disso, é trabalho daquilo, é não sei o que aqui, é não sei o que lá, eu tenho que correr para fazer isso, fazer aquilo. Já acorda pensando nas coisas que tem que fazer, que aí não tem tempo para perguntar a Deus. Vamos aprender com o mestre? Vamos aprender com o mestre? Quem quer aprender com o mestre? Olha só, 2 textos para você pensar. Um está em Marcos. O primeiro deles está em Marcos, capítulo 1. Pensa um pouco, irmão. Posso ler? Verso de número 32. Posso ler? Diz assim, ó: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Olha só. Olha só. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Ele foi curando toda sorte de enfermidades. Amém? Glória a Deus. Agora olha o verso número 35 e dê um glória a Deus a maior. Leu aí? Tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali... Diferentemente de Jesus, nós... Não, eu vou dormir um pouco mais. Como que os planos, que os projetos, eles vão dar certo? Como que aquele grupo familiar que você lançou, pensando no futuro, ele vai se manter de pé? Como? Como? Pense nisso. Olha só, isso aqui eu preguei em 90 para os pastores da outra igreja no Rio de Janeiro. Eu nem casado era. Olha Pedro aqui, ó, no 36. Olha aí, ó. Presta atenção, amados. Procuravam-no diligentemente Simão, que com ele estava. Tendo encontrado, lhe disseram: Senhor, todo o povo lá está te buscando. Aí Jesus diz o quê? Jesus diz: vamos para outro lugar. Às vezes nós temos tempo para tudo, irmãos, menos para orar. E a gente cai num erro de acreditar que a gente vai conseguir, diferentemente de Abraham Lincoln. Ele diz, ele tinha muitas, ele foi o presidente, irmão, se você não sabe, que ele está no meio de uma guerra. Ele está no meio de uma guerra. Mas ele diz: eu preciso orar. Ok? Um outro texto para nós meditarmos. Se Jesus orava, nós precisamos orar, irmão, para saber qual é de fato a direção que ele tem para as nossas vidas. Mateus 14, 22 e 23. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, Jesus sobe ao monte a fim de orar sozinho. Orar sozinho. Irmãos, eu já falei sobre isso, e eu quero repetir para você: quantas horas ele passou em oração? 12 horas em oração. 12 horas
em oração. Presta atenção, por favor. 12 horas em oração. 12 horas em oração. Que coisa tremenda. Então, queridos, nós não podemos abrir mão da oração. Nós que queremos fazer muitas coisas para o reino de Deus. Quem quer fazer grandes coisas para Deus? Você não pode abrir mão das orações, irmão. Você quer ver uma coisa? Há 4 meses atrás, nós tínhamos um culto como este. Nós tínhamos cerca de 100 a 120 pessoas. Nós ficamos 4 meses sem cultuar. Eu disse para os irmãos assim que são líderes aí de alguma coisa. Eu falei, irmão, quarta-feira faz o culto de oração. E as nossas quartas lá, a gente tinha ou não tinha culto de oração? Lá no Sol Nascente, em alguns lugares. Vocês perderam aí essas pessoas, irmãos. Não oraram. Entende? Aqueles que oraram, a gente sabe. Então são essas coisas. A gente está querendo fazer obra de Deus, projetar algumas coisas sem oração. Não pode. Amém? Você aprende quantas horas Jesus orou? 12 horas. De madrugada ele levantou. Vocês sabem quando é que levantava? Qual o horário que levantava um judeu, irmãos? 5 da manhã. Está falando outra madrugada. Qual é o horário que ele deveria estar orando? Às 3 da manhã. Ele estava orando. Então, amados, nós precisamos aprender algumas coisas, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Por exemplo, a conexão. Vamos ter que fazer algumas coisas, orar. Quanto? Como? Não é? Eu sei que lá o pessoal está orando, não é verdade? Mas como? E os outros? Então, para nós projetarmos algo, irmãos, nós precisamos entrar em oração. Deus, qual é a tua vontade? Deus, o que o Senhor quer? Deus, qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Qual é? Qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Você não poderá dispensar a oração. Se você tem feito algumas coisas, mas aonde você não ora, e você vai e pensa assim, Deus vai, irmão, não vai. Então você precisa orar, amém? E que tal começarmos agora? Não é? Orarmos. Segunda coisa que você precisa aprender, se você vai projetar algo na sua vida. Orou, glória a Deus. Segunda coisa, irmão, esforço. Luta. É uma outra coisa que às vezes eu vejo na igreja. Por exemplo, as pessoas querem ganhar os seus familiares. Aí vem na igreja, chora. Mas não faz nada. Não encara o diabo, não põe para correr. Não encara o demônio, não põe para correr de dentro de casa. Meu irmão, não é assim não. Esforço, luta. Se você não lutar, você não vai conseguir. Se você não guerrear, você não vai conseguir. E às vezes a gente está confiando em quê? Não sei. Em quê? Em que você está confiando? Hein? Você tem que fazer. Você tem que pegar e fazer. Você tem que se esforçar para realizar. Se você não se esforça, irmãos, você não vai conseguir. Nessa segunda etapa, você precisa lutar para conquistar. O pastor Rodrigo pregou sábado passado sobre Jericó, sim ou não? Quem estava? Sim. Irmãos, quantas voltas eles deram na cidade? Eles deram
13 votos, 14 votos. Eles deram. Isso, qual o significado disso? Hein? Esforço. É esforço. Agora, se a gente quer projetar algo, se a gente não se esforçar, se a gente não lutar, a gente não vai conseguir. Etapas precisam ser vencidas, sim ou não? Você quer ver uma coisa? Eu estava vendo o vídeo que a Gisele preparou para a igreja. São 30 minutos de história. E aí, o que acontece no vídeo? A gente está no 28, a gente depois está no 29, depois a gente está lá na casa que o Fábio e o Luciano moravam. Aí depois a gente vem para cá e começa a mostrar o local, todo arrebentado, todo cheio de coisas, enfim. Eu não sei se ela colocou na página da igreja, mas entra lá e você vai ver. Mas aí, num dado momento, tem que fazer um monte de coisa. Essa é a etapa. Você, para concluir um curso, você precisa vencer as etapas deste curso. Sim ou não? Sim. Para você poder conquistar algo no reino espiritual, ministerial, você também vai precisar. Senão você não vai, irmão. Você quer ver? Você de repente vai num congresso de qualquer igreja, enfim. Foi no congresso. Nossa, que celebração, que louvor, que coisa maravilhosa. Só que, e aí depois? Hein? E depois? Você vem aceso assim uma semaninha e depois, sim ou não? Sim. Porque etapas precisam ser vencidas. Você precisa vencer. Mas aí o que você faz? Não, olha só que texto interessante, Lucas 14. Eu sou apaixonado por esse texto, irmãos. Eu sou apaixonado. Olha só que texto interessante esse de Lucas. Lucas 14, 29 e 30. Diz assim, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou e construir não pôde acabar. Ele começou, mas não conseguiu. Você já imaginou? Então, se você vai projetar algo, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida ministerial, você tem que começar tendo o fim em mente. Senão não vai, irmão. Senão não vai alcançar. E às vezes eu vejo no final de ano, como está chegando, as pessoas orando, falando, mas vai lá no mês de abril, cadê? Acabou, não tem. Vamos mudar isso em nome de Jesus? Então, nessa segunda etapa, a primeira é oração, a segunda é esforço, é luta. Meu irmão, nada se conquista sem luta. Nada se conquista sem sacrifício. Às vezes, você olha determinadas coisas na igreja ou em outras igrejas, você pensa que aquilo caiu do céu. E meu irmão, é luta. É luta. Você tem que lutar. E esse que é o ponto. As pessoas estão achando que as coisas elas acontecem num passe de mágica. É assim? Na empresa de vocês é assim? Mas as pessoas estão achando. E não é verdade.
Você tem que lutar. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele no livro de Efésios 6, ele diz uma coisa que eu falo assim, meu Deus, esse cara é doido. Ele diz assim, ó, Efésios 6. Estão juntos aí? Olha só o que ele fala no verso de número 18. Ele diz assim, ó: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança. Ele vai falando, e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, né, no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez faça conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Mas eu anotei o texto errado, é o 13, o verso 13. Diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, é esse, ficar de pé. Sabe, depois de tudo, meu irmão, você não pode cantar um hino da vitória e descansar e falar, não preciso orar, ou não preciso me esforçar, eu não preciso. Tem que continuar vigilante e permanecer de pé, senão você não consegue. Sim ou não? Se você não fizer isso, não vai. Então, o primeiro passo, se nós queremos projetar algumas coisas e que estas coisas obtenham sucesso, oração. Segundo passo é, meu irmão, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. E esse é o problema hoje. Quantos querem lutar de fato e de verdade? Não. Quantos querem perder tempo com algumas pessoas hoje? Ministerialmente falando, quantos? Quantos querem? Quantos querem gastar horas com pessoas? Quantos querem? Esse é o desafio. Mas hoje a gente está vendo essas coisas. A gente observa isto. As pessoas, elas não conseguem. Então tem que ter luta, tem que ter esforço. Você precisa sacrificar. Pergunto ao irmão e à irmã, os meus queridos: qual é o sacrifício que você tem feito, ministerialmente falando, para a sua igreja? Qual? Qual? Terceiro passo que nós precisamos aprender também. Primeiro, qual é? Oração. Segundo, esforço. Terceiro é ser focado no que você irá fazer. É Tiago 1:8. Aquele homem que é inconstante, hoje quer, amanhã não, hoje eu vou fazer, amanhã não, ele não vai chegar a lugar nenhum. Quem quer chegar a algum lugar aqui? Então você precisa ser focado no que você vai fazer. Você vai fazer um trabalho ministerial, seja focado. Ouça o que eu vou falar. Se na sua vida espiritual você deixa de orar, você perde. Se na sua vida espiritual você deixa de lutar, você perde. Se na sua vida espiritual você perde o foco, você também perde. Quer ver? Se o pastor quer aqui, o pastor tem mais uns irmãos que são empresários. Se você não ficar focado, você perde ou não perde a clientela sua? Imagine o reino de Deus. Imagine o reino de Deus. Se você hoje quer
aí está lá pagando preço, orando. Ah, Jesus, nem que seja sozinho. Amanhã você, sabe, não está muito aí. Meu irmão, sinto muito te dizer algo. Você vai estar sempre num banco da igreja. Mas você nunca vai se levantar para fazer a diferença. Então você tem que ter foco. Você tem que aprender isso, irmão. Ter o foco. Mas às vezes a gente observa também na igreja, as pessoas, elas, vou fazer algo aqui. Não, agora é isso. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali. Não, irmão, não, em nome de Jesus, fica firme. Bata o nome do seu irmão e diga para ele, fica firme naquilo que você está fazendo. Entende? Ser focado. Jesus, ele era um cara focado. Jesus era uma pessoa focada, irmãos. Você quer ver? Quando Jesus dá o tempo para ele, ir para Jerusalém, para ali ele ser crucificado, Pedro chega para ele e diz assim, Senhor, não faz isso não. Faz isso não, Senhor. E Jesus diz o que para Pedro? Jesus diz assim, arreda-te, Satanás. Você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Você está entendendo? Você precisa ter esse foco. Agora, aqui me permita dizer algo. Muitas vezes nós somos focados para as coisas seculares, mas nós não temos o mesmo foco para as coisas de Deus, salvo um ou outro. A gente é focado para negociar e ganhar dinheiro. A gente é focado para, enfim, as coisas lá. Nada é errado. Mas a gente precisa ser focado também nas coisas de Deus. E o homem, meu irmão, minha irmã, que não é focado, ele perde. Tem coisas que você vai ver. Tem resultados que você vai ver. Agora tem coisas que você também não vai ver. Eu estava falando isso ontem com o irmão. Mas você precisa entender que você foi chamado para esse momento, para aquele momento ali. E que naquele momento você precisa fazer o quê? Você precisa realizar aquilo que Deus chamou você para realizar. Posso ouvir um amém? Agora você tem que ter foco. Não pode sair. Não pode ficar, sabe, mudando as coisas. Não, irmão. Vamos mudar sim, depois de uma etapa. Depois de você ter concluído algumas coisas com esforço. Amém. Mas fora disso, não tem como. Você concorda comigo? Hein? Você concorda? Vocês concordam comigo? Tem que ter foco. Olha só o que é Neemias 6. Vale a pena ler o livro de Neemias. Neemias 6. Neemias é um grande empresário. Era lá primeiro-ministro do rei. Era o que guardava o sono do rei. Era o copeiro do rei. Olha lá. Vamos lá. Capítulo 6. Verso de número 3. Olha que foco, gente. Olha que foco. Olha que cara focado. Que camarada que focado. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Cara focado. O Tobias e Sambalate, eles querem tirar Neemias do foco. E qual era a grande obra que Neemias estava fazendo, irmãos? Qual era?
Construção dos muros. Quantos anos esses muros ficaram sem serem construídos, edificados? Quantos anos? 92 anos. Com quantos dias os muros foram construídos? 52. Quem quer esse foco para a sua vida ministerial? É assim. 92 anos. O camarada constrói em 52 dias. Gente, é isso que a igreja precisa. A igreja, eu vou falar algo aqui para você. A igreja precisa de pessoas assim. Pessoas de oração. Se você pegar aqui, volta comigo que eu posso te mostrar. Deus me deu Neemias para falar do foco, mas também eu posso falar de oração. Capítulo 1, de 4 a 11, Neemias está orando. Antes de começar uma obra, ele está orando. E sabe quantos meses depois veio a resposta da oração dele? 4 meses. 4 meses depois veio a resposta. Então está aí. Irmãos, é muito mais que emoção. É muito mais do que uma emoção. Nós somos chamados para uma vida de oração. Se nós queremos realizar grandes coisas para Deus, nós temos que ter uma vida no altar de Deus. Se nós queremos realizar grandes coisas para Deus, nós precisamos nos esforçar, nos sacrificar. Se nós queremos realizar grandes coisas para Deus, nós precisamos ter foco. Fora disso, meu irmão, não vai. Você não vai chegar a lugar nenhum. E o problema é, sabe o quê? E às vezes a gente não tem esse foco. E a gente começa a reclamar. Às vezes a gente não tem a vida de oração. E às vezes a gente não faz um esforço. Um esforço. Então, queridos, se você quer realizar grandes coisas para Deus, olhe para a sua vida de oração. Olhe para o seu sacrifício. Olhe para o seu sacrifício. E pergunte a Deus se você de fato é uma pessoa focada ou não. Você desiste fácil das coisas? Você abandona as coisas com muita facilidade? E principalmente as coisas de Deus, né? Por quê? Porque as coisas lá de fora, se você é um empregado, você tem que fazer. Se não fizer, é mandado embora. Mas para as coisas de Deus, você é voluntário. E aí? Entende? Para as coisas de Deus você é voluntário. Mas será que se você trabalhar para Deus 1000 anos, você consegue pagar a sua salvação? Hein? Consegue? Não. Então tá aí. Queridos irmãos, qual é o projeto que você vai traçar ministerialmente e espiritualmente para 2015? Qual é? Qual é o projeto seu para 2015? Qual é? Onde você quer chegar em 2015? Onde? Onde? Então nós vamos nos levantar, irmãos. Ou nós vamos nos ajoelhar e nós vamos orar. E nós vamos falar para Deus: Deus, eu preciso. Irmão, não tem problema você ficar só, não. Você já trabalhou sozinho alguma vez na sua caminhada? Eu já muitas vezes. E isso não me faz parar. Entende?
Mas é por quê? É porque a gente está querendo começar algo já não tendo final em mente. Então a gente precisa se levantar para orar. E a gente precisa colocar algumas coisas no devido lugar. Como está a sua vida de oração? Primeiro ponto. Segundo ponto, você é uma pessoa que se esforça para realizar algo para Deus? Eu estou colocando assim. E terceiro, você é uma pessoa focada naquilo que você está fazendo para Deus ou não? Pense nisso. Mas sem oração, as coisas de Deus, elas não acontecem sem oração. Te mostrarei as estrelas no céu.